Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre funções do tecido epitelial. O tecido epitelial apresenta diversas funções. Dentre elas, podemos destacar a principal delas, que é o revestimento e proteção da superfície do corpo, dos órgãos e das cavidades corporais. Além disso, ele também auxilia na absorção de substâncias, como ocorre nos intestinos e rins. Também podemos dizer que esse tecido ajuda na secreção de substâncias, como nas glândulas, por exemplo. Por último, mas não menos importante, também podemos destacar o fato de que ele ajuda na função sensorial, como por meio do neuroepitélio olfativo. Características do tecido epitelial. O tecido epitelial apresenta células poliédricas com muito citoplasma, já que essas células são responsáveis por realizar diversos processos metabólicos e que se encontram justapostas, em razão da presença de junções celulares, formando aglomerados tridimensionais. O tecido epitelial apresenta também uma pequena quantidade de matriz extracelular e não é vascularizado. Sua irrigação ocorre por difusão a partir dos vasos presentes no tecido conjuntivo. Outra característica é células unidas de forma bem organizada, possui suprimento nervoso e uma alta capacidade de renovação e regeneração. Bom, hoje eu vou falar sobre os tipos de tecido epitelial. Existem dois tipos de tecido epitelial, o de revestimento e o glandular. O de revestimento é responsável por revestir o corpo e a superfície dos órgãos. Quando classificado por quantidade de camada celular, é dividido em simples, onde apresenta uma camada celular, estratificado, que apresentam várias camadas celulares, e pseudoestratificado, que apresenta uma camada celular, mas pelas células terem tamanhos diferentes e localização do núcleo diferente, dá a impressão de várias camadas. Quando classificado por formato celular, é dividido em epitélio cúbico, em que as células do tecido têm forma de cubo, colunar, onde as células são alongadas, escamoso, onde as células são achatadas, e colunar ciliado, onde o formato das células varia de acordo com a distensão do órgão. Agora, o tecido epitelial glandular, ele forma as glândulas e é responsável por secretar substâncias. As glândulas multicelulares podem ser classificadas em endócrinas, que não têm ductos e produzem secreções lançadas diretamente no sangue, exócrinas, que possuem ductos e liberam sua secreção em cavidades ou superfície do corpo, e a mista, que possui porção endócrina e exócrina. Sobre a constituição do tecido epitelial, ele apresenta células poliédricas em diversos formatos. As células do tecido epitelial apresentam também uma grande quantidade de citoplasma. Ele é composto quase que exclusivamente por células poliédricas justapostas, ou seja, muito unidas com poucas ou até nenhuma substância intercelular entre elas. Essas células estão firmemente aderidas umas às outras através de junções intercelulares ou por meio de proteínas integrais. As células do tecido epitelial encontram-se sobre a lâmina basal, uma camada secretada pelas células epiteliais que é constituída por glicoproteínas e proteoglicanas. A lâmina basal funciona como uma ligação entre o tecido epitelial e conjuntivo. Ela seleciona substâncias que se deslocarão entre os dois tecidos. Essas células encontram-se fortemente aderidas em virtude da presença de pouco material extracelular. Além de especializações laterais, as células epiteliais também apresentam especializações em sua face apical, entre elas os microvílulos, que são projeções do citoplasma em forma de dedos, responsáveis pelo aumento da superfície de absorção das células. Os estereocílios são microvílulos longos e finos, podem ser ramificados e que aumentam a superfície da célula. Os cílios são prolongamentos móveis revestidos pela membrana plasmática e com 2 microtúbulos em seu interior e 9 pares ao seu redor. Os flagelos são semelhantes aos cílios, porém mais longos. Os flagelos estão relacionados à mobilidade da célula, sendo encontrados, por exemplo, nos espermatozoides.